Fala pessoal, eu sou Abraão Amorim, vamos estar dando início aqui ao nosso estudo de trigonometria no triângulo retângulo. Antes de mais nada, eu peço que você dê seu like no vídeo, que você se inscreva no canal se você ainda não for um inscrito e que compartilhe com os amigos. A ajuda de vocês é essencial aí para o crescimento aí do nosso canal. Aqui temos o nosso triângulo retângulo. Vamos estar vendo aqui as características desse triângulo. Primeiro, ele é denominado de triângulo retângulo por causa desse ângulo de 90 graus. Então, você, para saber que ele é um triângulo retângulo, você vai observar se ele tem esse ângulo quadrado, que esse ângulo equivale a 90 graus. E outra característica desse triângulo é que a soma dos dois ângulos, dos outros dois ângulos x e y, a soma de x mais y é igual a 90 graus. Por quê? Porque a soma de todos os ângulos internos desse triângulo equivale a 180 graus. Então, se aqui já tem 90, falta 90 graus para fechar os 180. Então, temos aqui a primeira característica que define o triângulo retângulo. A outra é que ele possui um lado maior, que é oposto ao ângulo de 90 graus, e esse lado, denominado aqui pela letrinha A, ele é chamado de hipotenusa. Então, esse lado aqui, ele é chamado de hipotenusa, e os outros dois lados são chamados de catetos. Cateto e cateto. Então, pessoal, outra característica aí, ele possui uma hipotenusa, que é o lado maior oposto ao ângulo 90 graus, e ele possui dois catetos. Um detalhe, pessoal, aqui em razões trigonométricas, nós vamos ver a questão de cateto oposto e cateto adjacente. Vou estar explicando aqui para vocês. Olha, cateto oposto, ele vai depender do ângulo que você está estudando. Nós temos aqui o ângulo Y. O cateto oposto a esse ângulo, ele está aqui, olha, oposto. Então, o lado B vai ser o cateto oposto. E o cateto adjacente é esse que está reto ao ângulo Y. Então, esse vai ser o cateto adjacente. A hipotenusa não muda, sempre é a mesma. Já se nós formos levar em consideração o ângulo X, o cateto oposto vai ser C, porque está oposto ao ângulo X. E o adjacente vai ser o lado B. Então, temos aí as nossas características, e é claro que não poderia faltar no estudo do triângulo retângulo o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, tá aí, ó, é essencial que a gente saiba disso. Temos aqui um exemplo, olha, da utilização do teorema de Pitágoras. Vamos estar fazendo ele aqui antes de passar para as outras razões trigonométricas. Nós temos aqui um triângulo retângulo com um cateto 6 centímetros e com o outro 8 centímetros. E temos aqui a nossa hipotenusa. O que nós vamos fazer? Para descobrir o lado x, nós vamos utilizar aqui, olha, o teorema de Pitágoras, que diz que a ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, a ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, é 36, mais 64. A vai ser igual a raiz quadrada de 100. Então, A vai ser igual a 10. Então, 10 centímetros aqui é a nossa resposta, é o lado X, é 10 centímetros. Então, tá aqui como utilizar o teorema de Pitágoras, e para que ele serve para isso, é para você encontrar um dos lados, você tendo os outros dois. E agora nós veremos aqui as razões trigonométricas. Pessoal, as razões trigonométricas, eles são a relação entre ângulo e os lados do triângulo. Nós temos aqui seno, cosseno e tangente. Primeiro, eu vou estar passando aqui para vocês duas dicas de como você memorizar o seno, cosseno e a tangente do triângulo retângulo. A primeira dica é o seguinte: você que toma aquela Coca-Colazinha gelada, é só lembrar. Co, K. Pronto, Co, K. Embaixo aqui você só coloca o H. E para tangente é só fazer o mesmo. Co, K.
O que esse CO e esse CA é o cateto oposto ao ângulo que eu acabei de explicar para vocês, e o CA é o cateto adjacente e o H é a hipotenusa. Então, essa é a primeira dica para você memorizar. A segunda dica é a seguinte: você vai fazer da seguinte forma. Vou estar subindo aqui um pouco para mostrar para vocês, olha. Você vai estar fazendo assim: só cá toa. Socatoa. O que é esse socatoa? Seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, com essas duas dicas, fica mais fácil aí de você memorizar essas fórmulas aqui de seno, cosseno e tangente. Então, pega essa dica aí, pessoal, e bora lá para a resolução dos exemplos que eu coloquei. Então, ó, nós temos aqui esse triângulo retângulo aqui com os lados dos catetos igual a 6 e 8 centímetros. E a nossa hipotenusa igual a 10 centímetros. Então, vamos lá. Aqui, primeiro está pedindo o seno, o cosseno e a tangente do ângulo alfa. Então, primeiro nós vamos estar procurando desse ângulo. Então, vamos lá. O seno do ângulo alfa é igual ao quê? É igual a cateto oposto, que é o 6, sobre hipotenusa, que é a hipotenusa igual a 10. 6 dividido para 10 é igual a 0,6. O cosseno é o quê? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente é 8 cm dividido pela nossa hipotenusa, que é 10. Então, vai dar 0,8. E a nossa tangente é cateto oposto, ou seja, 6 dividido para cateto adjacente, 8. Nós vamos ter aqui 0,75. Então, esse foi o cálculo aqui do seno, cosseno e tangente do ângulo alfa. E agora nós vamos estar fazendo o cálculo de qual? Do ângulo beta. Então, vamos lá. Primeiro, o seno do ângulo beta é cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto do ângulo beta é o 8. E a hipotenusa é 10. E 8 dividido para 10 é 0,8. O cosseno do ângulo beta é o cateto adjacente, 6, dividido pela hipotenusa, 10. 6 dividido para 10 dá 0,6. E a nossa tangente do ângulo beta é cateto adjacente, que é o cateto oposto, que é o 8, dividido pelo cateto adjacente, que é 6. Então, vai ser 1,333, uma dízima periódica. Então, pessoal, tá aqui. Aqui é o nosso estudo de trigonometria no triângulo retângulo, o básico. Daqui a pouco eu vou estar ensinando aqui para vocês os ângulos notáveis, para estar procurando aí com valores dos ângulos internos. Mas aí fica a dica para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo, compartilhem com os amigos. Meu muito obrigado.